E aqui estão os nossos convidados para a entrevista de hoje com o presidente do IBGE. Está aqui o economista Steven Kanitz, que é o criador do blog O Brasil que Dá Certo. A jornalista Kátia Mello, que é repórter especial da revista Época. O jornalista Oscar Pilagallo, que é jornalista e autor do livro A Aventura do Dinheiro e também da série A História do Brasil no Século XX, do Publifolha. E o jornalista Leandro Moder, que é editor assistente do Caderno de Economia do jornal Estado de São Paulo. Aqui ao meu lado está o Paulo Caruso, com as suas chaves, seu talento para retratar alguns momentos do nosso programa. E as perguntas que você mandou serão aqui apresentadas pela minha colega, a repórter Cristiana Alcalá. Quero lembrar também que o Roda Viva aqui da TV Cultura, que está sendo exibido simultaneamente pela internet, também é retransmitido para todo o Brasil através da TV Brasil e das emissoras que compõem a rede pública de televisão. Doutor Eduardo, boa noite, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Roda Viva. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com todos. Doutor Eduardo, o senhor já tem alguns números parciais que o senhor podia adiantar para os nossos telespectadores desse trabalho que faz o IBGE este ano? Tenho do levantamento. Agora mesmo já foi dito como anda a coleta, eu posso dar dados atualizados. Até o dia 23 de agosto, ou seja, em 23 dias de trabalho, nós já visitamos 34% dos domicílios brasileiros. Estou falando de 25 milhões de domicílios visitados e nesses 25 milhões de domicílios nós já fizemos o recenseamento de 65 milhões de habitantes. Sempre vou destacar que o recenseador do IBGE não precisa entrevistar uma a uma todas as pessoas do mesmo domicílio. Basta que pelo menos uma pessoa desse domicílio forneça as informações sobre todos os moradores. Agora, todos os domicílios serão visitados pelo recenseador do IBGE? Todos os domicílios, sem exceção. E, inclusive, para evitar lacunas dessa natureza, desse levantamento, o IBGE, no primeiro semestre, fez um trabalho que nós chamamos pré-coleta, que foi em toda a área urbana já cadastrar os domicílios urbanos no país. Encontramos 60 milhões de domicílios urbanos, dos quais 52 milhões são domicílios residenciais que vão ser recenseados a partir de 1º de agosto. Alguns já foram até 31 de outubro. Agora, como é que está sendo superada a questão relativa à dificuldade dos condomínios? Bom, veja só, dificuldades o IBGE tem em função da região. Em cidade grande, nós temos condomínio fechado. Qual é o problema que nós temos em condomínio fechado? Muitas vezes o recenseador tem que falar com segurança, com porteiro, com vigia, com síndico, até efetivamente fazer a entrevista. Então, isso toma tempo. O que nós fizemos neste caso? Em cada condomínio, o IBGE leva previamente um cartaz com a fotografia daquele único recenseador que fará o trabalho naquele local. Isso dá mais segurança aos responsáveis pela própria segurança do condomínio e também ao morador de saber que está recebendo, de fato, um recenseador do IBGE. Eduardo, eu queria saber o seguinte, esse ano aqui, pela primeira vez, a coleta de informação está sendo informatizada. Quer dizer, o recenseador usa o Palm Top, que é esse que o senhor tem aí na mão, e essa informação já é passada rapidamente para uma central e tal. Quer dizer, nessas 3 semanas, sendo que a amostragem já é bastante grande, né, 65 milhões de habitantes, desses dados que foram coletados, já foi possível processar alguma coisa em termos de chegar a alguma conclusão mais específica sobre o perfil da população ou, por enquanto, está só armazenando? Não, nós estamos armazenando todas as informações e algumas delas são selecionadas com 2 objetivos. O primeiro é de construir alguns indicadores para verificar a qualidade da informação obtida. Nesse caso, criamos alguns parâmetros em cada domicílio, em cada município, em cada setor, e quando os números indicados apontam alguma divergência ou não esperado pelo IBGE, nós devolvemos ao posto responsável por aquela informação um pedido de explicação. Se a explicação é coerente, aquele caso está resolvido. Caso contrário, pedimos ao supervisor para voltar ao domicílio para verificar se houve algum equívoco na obtenção da informação. Mas já teve algum tipo de conclusão prévia? Pois é. O Heródoto acabou de falar, quer dizer, a família brasileira está menor, tal, quer dizer, esse tipo de dado já começa a surgir
dessa amostragem inicial? É o segundo conjunto de informações que a gente já está fazendo para monitorar e preparar a divulgação dos primeiros dados, que essa divulgação vai ser feita de 27 de novembro. E, nesse caso, uma constatação que a gente já fez com 34% dos domicílios é muito importante. O número médio de moradores por domicílio no Brasil, em relação ao obtido no ano de 2000, no último censo, caiu em 2000 de 3,8 moradores por domicílio para agora 3,4 moradores por domicílio. Isso é importante porque todo mundo faz a conta na sua própria cabeça. O município tem tantos domicílios, multiplica por um número que se trabalhava, multiplica por 4, eu tenho o tamanho da população. Na verdade, esse número não era 4, era 3,8 e agora a gente já está falando de 3,4 morador por domicílio. O número final deve ficar muito próximo desse 3,4 aqui. O número final, com 34% dos domicílios visitados, a chance desse número caminhar para isso até o final é muito grande. Pelo que eu entendi, esses dados são sigilosos. Quer dizer, o recenseador sabe quem eu sou, mas ninguém no IBGE vai poder saber que aquelas respostas são minhas. Isso é verdade? Exatamente. Quer dizer, o sigilo só está na linha, mas você pode ficar tranquilo que no IBGE nem você vai ficar sabendo os detalhes de cada um. Isso é verdadeiro? Exatamente, porque esse sistema, inclusive, ele é preparado para o recenseador, fazendo a entrevista presencial, ele anota todas as informações fornecidas pelo indivíduo. Terminada a entrevista, ele salva a informação, o questionário é fechado e no momento que esse questionário é fechado, os dados são criptografados. Quer dizer, essa informação vai ser encaminhada do posto de coleta onde esse recenseador trabalha até a sede do IBGE no Rio de Janeiro por um mecanismo de transmissão própria e essa transmissão não permite nem a pessoa que esteja olhando o dado abrir a informação. Sim, mas o nome da família vira um número, é isso? Cada família tem um código associado ao endereço onde ele está residindo. Agora, dentro do questionário, nós temos o nome de todos os moradores. Entretanto, jamais publicaremos informações relativas a nome de pessoas ou conjunto de pessoas. Serão sempre domicílios e nunca o domicílio individualmente, e sim o conjunto de domicílios. Então, tecnicamente, vocês poderiam comparar os dados de um ano com a mesma família 10 anos antes para ver evolução? Eu pergunto isso porque no Brasil nós não temos uma coisa como o Framingham, que você acompanha uma família por 50, 60 anos, que dá informações preciosas, né? E nós temos isso? Vocês têm essa capacidade? Tecnicamente é possível, mas para que você faça isso, você tem que ter um conjunto bastante detalhado de informação dentro de cada questionário para ter esse detalhe. Como, por exemplo, nome, sobrenome detalhado, o próprio endereço e também a data de nascimento. Com data de nascimento e com nome e sobrenome, você pode fazer uma análise do histórico de famílias. O IBGE não desenvolveu até agora essa metodologia. Alguns países fazem isso, mas não no âmbito de um censo visitando e pesquisando 58 milhões de domicílios, mas uma subamostra bem menor para fazer esse tipo de análise. Mas vocês vão fazer, porque isso é super importante. Não, mas o IBGE não está Então vamos lutar por verba, né? Eu acho que isso é o que você vai querer. Não é apenas uma questão de verba. É claro que tudo envolve despesas para realizar, mas metodologias específicas que precisam ser desenvolvidas para, no futuro, poder desenvolver esse tipo de trabalho a partir de dados que não precisa necessariamente ser do censo. Eduardo. Essa é a primeira vez que o IBGE vai perguntar aos brasileiros sobre sua orientação sexual. Eu queria saber do senhor qual é o impacto que isso vai ter e se isso vai facilitar ou não políticas públicas, a lei do casamento de pessoas do mesmo gênero. O que o senhor acha sobre isso? Bom, em primeiro lugar, a gente percebe que isso não é um fenômeno social que interessa apenas a população brasileira. Cada vez mais, esse é um tema que está na pauta da comunidade internacional. Muitos países já estão tratando esse tema com bastante profundidade e o IBGE, durante a fase de preparação do censo e, na verdade, já no censo de 2000, recebeu uma demanda muito grande para essa questão. Então, no censo de 2010, nós incluímos questões no questionário da seguinte maneira: no momento em que a gente vai construir a relação de parentesco de todos os indivíduos residentes num domicílio,
temos que escolher um indivíduo para ser essa pessoa de referência. Todos os demais serão relacionados a ela, como filho, como pai, como tio, como sobrinho, como enteado e, inclusive, na medida que a cada um eu pergunto o nome e o sexo, eu posso ter pessoas, casais do mesmo sexo, se declarando Doutor Eduardo, quais são viverem as no mesmo perguntas que o domicílio. recenseador faz num caso como esse? Que pergunta ele faz? Por exemplo. Ele pergunta qual é o seu sexo? Por exemplo, ele é orientado a cada indivíduo perguntar nome, idade e sexo, masculino e feminino. Depois, eu também tenho a pergunta para saber, cada um desses indivíduos, qual é a relação Mas de ele pergunta parentesco. qual é o sexo da sua esposa? Mas o recenseador não tem o direito de atribuir ao indivíduo um sexo. Ele tem que perguntar. Mesmo que eu esteja aqui numa casa perguntando, na sua casa tem energia elétrica, você vai dizer para mim, a televisão está ligada. Eu sei que a televisão está ligada. Mas eu acho que é inusitado, né? Você respondeu qual é o sexo da sua esposa. Eu preciso padronizar o comportamento de 190 mil recenseadores para perguntarem a mesma coisa de cada maneira. Porque sexo eu posso até deduzir, mas eu não posso deduzir renda, escolaridade. Estou dizendo que algumas pessoas até mandaram escrever. perguntas e ficaram um pouco assustadas com esse tipo de pergunta lá na casa Pois deles. mas Como é com a minha mulher? repare o nosso instrutor. Eu estou dando um treinamento a 190 mil pessoas. Cada uma dessas pessoas poderá ter um entendimento diferente. Então, todos têm que seguir a mesma regra. Pergunte o nome, pergunte a idade, pergunte o sexo, pergunte se na casa tem energia elétrica, se tem bem, se tem banheiro, se tem tudo. Mesmo que você saiba, mas não é você o entrevistado. O entrevistado é o morador. O morador tem que ter o direito de dizer sim ou não a cada resposta. Mesmo quando a resposta pode parecer óbvia, mas nem sempre o que é óbvio é o real. Eduardo, E você, qual que é o quantas impacto perguntas? disso? Eu queria que o senhor respondesse, que o senhor não respondeu. Uma vez, né, se imaginando, o que vai sair disso? Bom, em primeiro lugar, a gente pode ver até pela legislação brasileira que tem avançado muito na direção, por exemplo, no reconhecimento de casais do mesmo sexo para ter direito à previdência, planos de saúde e outros benefícios. Consequentemente, isso está resultando no Brasil de um movimento social cada vez mais marcante no país de alto reconhecimento da população pelo seu status social, pela sua condição social perante a sociedade brasileira. O que nós estamos fazendo é simplesmente reconhecer, numa pesquisa dessa natureza e dessa profundidade, situações que já estão acontecendo na sociedade brasileira. Portanto, para efeito da saúde, para efeito da educação, para efeito de previdência e outros direitos que o cidadão possa fazer uso, ele está se reconhecendo, mas não é a informação estatística que dará a ele o direito de ter ou não um benefício qualquer no futuro. Isso é uma informação meramente estatística, mas provavelmente, se ele disser isso a um instituto de estatística, ele também estaria fazendo o mesmo fora da sua própria casa e perante várias instâncias da sociedade brasileira. Eduardo, como é que foi a definição das perguntas? Quer dizer, quantas perguntas são no questionário, no maior, porque se não me engano são 2 questionários, Isso. E como é que se define? Imagino que vocês tenham partido de talvez dezenas de perguntas, eventualmente centenas de perguntas. Nós começamos em 2008, criando uma comissão consultiva do nosso censo e para essa comissão nós convidamos especialistas que são usuários de estatísticas do IBGE e não são funcionários do IBGE. Depois dessa comissão, também abrimos para o público, e aí eu falo parceiros do IBGE e usuário de informação do IBGE, para propor temas que pretendessem que fossem incluídos no censo. Depois abrimos na própria internet a possibilidade de fazerem sugestões de inclusão de temas no censo. Resultado, recebemos 9 mil sugestões de temas a serem incluídos no censo do Brasil. Depois disso, a nossa área de pesquisa, a nossa diretoria de pesquisa, começou então a fazer o filtro de todas as informações. E com uma posição bastante clara e inteligente. No momento em que as perguntas os temas eram propostos, a diretora dizia na hora, não precisa dizer que isso é importante. Tudo é importante. Agora, dado que é importante, por que se justifica incluir um tema dessa natureza no próprio censo? E daí foi feita uma seleção de temas que passaram esses temas por provas, uma série de provas piloto e também por um teste que nós fizemos do município de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, que é um município de 190 mil habitantes, e deste teste, dessa prova experimental que nós fizemos no final do ano passado, surgiu então o final do censo com o formato atual. O questionário simplificado
tem cerca de 27 questões e o questionário completo tem cerca de 90 questões, mas sabendo que o morador não necessariamente responderá a todas. E quando se faz uma e quando se faz outra? Só se responde a um ou ao outro. O processo é aleatório e há critérios definidos no sistema que está embutido no próprio equipamento. Num município, como por exemplo o município de São Paulo, com mais de 500 mil habitantes, para cada 100 domicílios visitados, 5 responderão ao questionário completo e 95 responderão ao questionário simplificado. No município com menos de 2.500 habitantes, como o caso de Borá, no estado de São Paulo, cuja coleta já até terminou, no município de Borá, que tem 805 habitantes, para cada 2 domicílios visitados, um respondia o questionário simples, o outro respondia o questionário completo. Ou seja, eu tenho extrato de questionário de 50%, 30%, 20%, 10% e 5%, em função do tamanho. Doutor Eduardo, muitos telespectadores participando aqui do nosso chat com suas perguntas e muitos são recenseadores. A gente tem o Josiano de Resende, no Rio de Janeiro, a Letícia de Pinhais, no Paraná, e vários outros perguntando por que não está sendo divulgada a obrigatoriedade para responder ao censo e qual que é a orientação que vocês do IBGE estão dando para esses recenseadores, já que eles dizem que muitos estão enfrentando dificuldades com a população, porta na cara, pessoas que não conhecem IBGE, censo. Bom, nós temos várias estratégias. A primeira é que, por lei, o cidadão é obrigado a prestar informação ao Instituto Oficial de Estatística. E o IBGE, por lei, é obrigado a preservar o sigilo daquela informação individual. Por outro lado, nós temos que fazer campanha publicitária sobre o censo para chegar à casa de cada indivíduo, para que ele saiba que o censo está ocorrendo e, portanto, prestar a informação necessária. Também usamos os diversos meios de comunicação para dar maior visibilidade ao trabalho. Em cada município, criamos uma comissão municipal de geografia e estatística para trabalhar com os membros da comunidade local e justamente para buscar apoio e dar visibilidade ao trabalho. Mas, concretamente, nós esbarramos em um número que é pequeno de habitantes que, por motivos variados, se recusam a prestar informação. Nesse caso, eu tenho 3 caminhos. A entrevista presencial com o recenseador fazendo o seu trabalho. A oferta a esse morador de responder o questionário pela internet. Se o problema dele é prestar informação individualmente, que o faça pela internet. E nós temos prazo para terminar o trabalho. 31 de outubro, a coleta termina. Então, depois de terminada a coleta, nós faremos uma estimativa da população nesses domicílios, considerados pelo IBGE como fechados porque sabemos que existe morador, mas não recenseamos a população. E esses domicílios fechados têm um tratamento pelo IBGE para estimar o número de morador. Então, na hora que publicar a população de cada município, é o número total, seja você entrevistado ou não. Ok, nós vamos fazer um intervalo. Doutor Eduardo, esse é o nosso primeiro intervalo, mas eu gostaria, antes do intervalo, de apresentar aqui os nossos 3 tuiteiros que foram convidados para o programa de hoje e que estão colocando aqui na internet as suas observações, seus comentários sobre o programa que estão assistindo aqui no estúdio. Está aqui conosco a Érica Peroni, que é mestranda em comunicação social. Conosco também o blogueiro Diego Biagi. E está aqui a advogada Gisele Zamboni, que também é blogueira. O Roda Viva faz um intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Até já. Bem, nós voltamos aqui com o Roda Viva, que hoje discute o que mudou na vida do brasileiro e do Brasil. Mudanças que estão sendo observadas pelo censo demográfico deste ano. E nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, que é o economista Eduardo Pereira Nunes, que é o presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eduardo, dá para o senhor mostrar para o nosso telespectador, então, o aparelho com o qual o recenseador colhe os dados e depois como é que esses dados são guardados, são mandados para o IBGE? Bom, em primeiro lugar, o recenseador utiliza esse equipamento para fazer toda a entrevista. Ao final da entrevista, ele salva o questionário. Ao salvar o questionário, o dado é criptografado e esse equipamento fica como sendo o primeiro backup daquele questionário realizado. Ele tem que ir ao posto de coleta e nós temos no Brasil 7.000 postos de coleta instalados em todos os municípios. Lá ele se dirige, conecta o equipamento por um cabo USB
num laptop do posto e faz a transmissão do dado que está nesse equipamento para o laptop. Aí vai via do internet ou não? Aí vai Não, via... aí, nesse momento, é cabo por cabo, vai para o computador do posto. Sim. Ele retorna ao campo e continua o seu trabalho. E este supervisor que está no posto de coleta tem a incumbência de fazer a transmissão desse dado para o computador central do IBGE. Se o posto tiver acesso, conexão à internet, a transmissão é imediata. Mas nós sabemos que em muitos municípios brasileiros a comunicação é um pouco difícil. Nos casos onde a comunicação não é possível daquele posto, o supervisor do posto grava o dado que está agora no laptop, num pendrive, e se desloca para um outro posto, ou para uma agência do IBGE, ou para um outro município, e dali, então, fará a transmissão para o computador central do IBGE. Para ter uma ideia dessas transmissões, nós esperávamos, nas 3 primeiras semanas de trabalho, cerca de 300 mil transmissões a serem realizadas para o computador central do IBGE. Já foram feitas 2 milhões de transmissões. Consequentemente, o trabalho está numa velocidade Agora, muito a além do única que forma de esperava. captação é esse aparelho que o senhor tem na mão? Ou é possível também a pessoa fazer pela internet? Em primeiro lugar, o morador tem que se encontrar com o recenseador. Neste momento, ele terá 2 opções. Fazer a entrevista presencial, nesse caso é neste equipamento que é feita a entrevista e registrado o dado, ou ele pode optar em responder pela internet. Neste caso, o recenseador entrega a ele um envelope lacrado com a senha de acesso que ele terá ao portal do IBGE, para lá, então, ele acessar o questionário do IBGE. É importante dizer que o IBGE não vai enviar para a sua casa nenhum e-mail dizendo que você foi sorteado para responder. Isto não existe, porque o IBGE É não bom tem o avisar, e-mail de né? ninguém. Exatamente. O IBGE não sabe o e-mail de ninguém. É você que terá que acessar o nosso portal. Para isso, terá que receber o recenseador e dele receberá a senha de acesso ao nosso site, e essa senha está no envelope lacrado. Eduardo, 10 anos não é muito tempo para a gente ter essa radiografia do Brasil? 10 anos é muito tempo, mas um censo é muito caro. Então, não só o Brasil, como o mundo inteiro tem essa campanha de realização de censo a cada 10 anos, mas dentro da década, muitas pesquisas domiciliares são feitas no Brasil e em outros países para acompanhar a sua evolução. No caso brasileiro, todo ano nós realizamos a pesquisa nacional por amostra de domicílios, mas como ela é uma pesquisa por amostra e amostra mais reduzida, o resultado da PNAD indica informações no nível de detalhe para cada estado brasileiro. Entretanto, nós precisamos saber a informação não é só por estado, é também por município. É nesse momento que o censo é a informação única. De 10 em 10 anos, precisamos atualizar todas as informações domiciliares. Alguns países da Europa não têm 5 anos, não? Como? Alguns países da Europa não têm alguns dados a cada 5 anos? Com o censo realizado a cada 5 anos, os países mais desenvolvidos do ponto de vista estatístico são Canadá e Austrália. Países europeus, a grande maioria também realiza a cada 10 anos, inclusive nos países europeus o censo ocorrerá em 2011 e muitos deles não realizam sequer censo com visita ao domicílio, porque são países que têm acesso a registro administrativo e por conta dos registros eles têm todos os dados que os institutos precisam para fazer as informações demográficas sobre a sociedade de cada país. Mas fazendo assim de 10 em 10 anos, o senhor não acha que às vezes a gente pode perder questões importantes, por exemplo, a sustentabilidade? É verdade, tanto é que existe uma opção, uma vertente nesse caso para superar essa limitação temporal de 10 anos, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da França. Os Estados Unidos têm um grande censo a cada 10 anos, grande no sentido de que o recenseamento é geral, porém com uma quantidade muito pequena de perguntas, são apenas 10 perguntas. E dentro da década, a cada ano, eles fazem uma grande pesquisa por amostra para ir acompanhando mais de perto todas as informações sociais, econômicas e demográficas da população americana. Nesse caso, o censo a cada 10 anos serve muito mais para balizar todos os indicadores e parâmetros que estão sendo analisados ao longo de uma década. Na França, eles fizeram uma outra opção muito mais radical. Não fazem mais o censo e fazem o que eles chamam de um censo rolante, que a cada 5 anos eles visitam cerca de 20% da população, vão acumulando dados. Ao final de 5 anos, eles têm o primeiro levantamento. No 6º ano,
substituem o levantamento feito no primeiro. No sétimo, o levantamento feito no segundo, e a partir daí a ideia de censo contínuo. A França começou isso no início da década passada e hoje já trabalha com o censo contínuo. Mas são 2 únicos experimentos que nós temos dessa vertente alternativa ao censo tradicional. Deixa eu aproveitar que o senhor está fazendo uma comparação com outros países. Em outros países mais desenvolvidos, os institutos que são equivalentes do IBGE aqui no Brasil tendem a ser mais independentes, não do ponto de vista prático, assim, mas de direito mesmo. Não sei se são autarquias, assim, mas não estão tão vinculadas ao governo. No caso do IBGE, tem uma vinculação direta e hierárquica com o Ministério do Planejamento, e o próprio presidente Lula foi quem indicou o senhor para o cargo, né? Não estou colocando em dúvida a independência do IBGE na prática, de fato. Mas não seria interessante ter uma independência que fosse de direito também? Ou seja, uma coisa mais formal, assim, ter uma independência total, assim, de governos? Olha, eu digo o seguinte, a independência ela é exercida no dia a dia, mesmo que tenha um amparo legal ou não. Então, mesmo no caso de países onde o dirigente da instituição é nomeado não por indicação, por um outro critério qualquer, que pode ser até um concurso público meritório, muitas vezes esse mesmo instituto ele é subordinado ao Ministério tal qual o IBGE é. O IBGE é subordinado ao Ministério do Planejamento, outros países você vai ver um instituto subordinado ao Ministério da Economia, Ministério da Fazenda ou equivalente, e também alguns totalmente independentes. Então, são modalidades diferentes. O que eu digo é que, no caso brasileiro, embora a minha nomeação seja, por exemplo, indicação do presidente da República, no IBGE, o único cargo ocupado por nomeação é o meu. Todos os demais são critérios técnicos por indicação do presidente do IBGE, sem nenhuma interferência de fora. São modelos e que nós estamos caminhando nessa direção. Se você me perguntar qual que você acha melhor, o melhor é aquele que funciona. Doutor Eduardo, nós temos aqui uma pergunta do Ademir de São Paulo. Ele diz, se o recenseador passar na casa dele e ele não estiver, como é que ele faz para responder ao censo? Se o recenseador passar na casa dele e ele não estiver, o recenseador tem um bloquinho de recados que ele anota, inclusive informando que ele passou ali e dando a indicação até de que hora que ele passará novamente, para que a pessoa receba essa informação e deixe também o recado de quando este recenseador pode passar para ser atendido pelo morador. Nós também temos um telefone que é 0800 721 8181, e por esse telefone qualquer cidadão pode se comunicar com a central telefônica do IBGE, que funciona de 8 da manhã às 10 horas da noite, para anotar todas as dúvidas, inclusive aquelas de pessoas que dizem que ainda não foram recenseadas. Nos municípios pequenos, isso ainda é até mais fácil, porque todo mundo sabe, inclusive, onde fica o próprio posto do IBGE e pode ir lá se dirigir. Nas comissões municipais é outro lugar onde a gente faz também o trabalho. E o próprio recenseador sabe que ele só vai receber a sua remuneração pelo trabalho depois que recensear toda a população e visitar todos os domicílios. Então, o morador também tem interesse de ser visível naquele local para que possa terminar o seu trabalho e receber o seu dinheiro. Eu queria pedir para o senhor explicar um pouquinho... Só para repetir o telefone, que eu não consegui anotar aqui. 0800 721 721 8181. 8181. É o 0800 721 8181. E como Tá aí, é um obrigado. telefone gratuito, que você pode telefonar e por meio desse telefone, toda a informação que quiser, inclusive a respeito da veracidade da documentação daquele recenseador, pode ser obtida por meio desse telefone. Todo recenseador do IBGE tem que estar utilizando um colete, onde aqui à esquerda do colete tem a identificação, fotografia e a identidade, e ele tem que apresentar a sua própria identidade, e à direita tem esse telefone 0800 que ele pode tirar dúvida se ainda não tiver certeza que aquele é o recenseador. Queria pedir para o senhor comentar um pouco como está funcionando o pagamento dos recenseadores, porque nós temos aqui Margarida, o Josiano, Letícia, muitos realmente telespectadores dizendo que são recenseadores e não estão entendendo muito bem como está funcionando o pagamento. Queria pedir para o senhor explicar. Tá bom, vou esclarecer em primeiro lugar dizendo, todos receberão
tudo aquilo que já produziu. O ritmo da coleta está bastante acelerado e nós temos o seguinte sistema. O recenseador termina o seu trabalho, vai ao posto de coleta, passa os dados para o computador do posto. Esse computador do posto tem que tomar o procedimento para enviar essa informação para o computador central do IBGE. Em geral, ele terá 48 horas para fazer isso. Nesse momento, é criado um sistema de crítica de consistência das informações obtidas por aquele recenseador. Se não houver nenhuma dúvida a respeito da qualidade da informação, dá-se início neste exato momento, que pode começar em 24 horas, em 48 horas, a pagar metade do que aquele recenseador faz jus. Quanto é, hein? Depende da produção que ele faz. Se nós estivermos falando num único número, se ele visitar 300 domicílios, se em cada domicílio tiver em média 3 moradores e fazendo um questionário, uma parte vai ser completa e outra simplificada, ele vai receber em cerca de R$1.000. Mas isso depende muito do setor e do estado onde ele estiver. Ele pode receber mais ou pode receber até um pouco menos se ele tiver muito morador, muito domicílio com poucos moradores. Vamos passar ou do domicílio censo fechado. para a interpretação do censo, que acho que é aqui que nós vamos... É a parte mais importante daqui Tá, para mas frente. ainda tem uma informação aqui. Então, esse recenseador vai precisar esperar esse momento para saber se tem alguma mensagem. Se dentro de 15 dias ele não receber nenhuma mensagem de retornar ao setor para conferir alguma informação, ele recebe a segunda parte do seu pagamento. Então, recebe 50% logo que ele comunica a informação e logo depende da transmissão do dado para o computador do IBGE e passado 15 dias, se não houver nenhuma contestação ao trabalho que ele fez, o restante. O restante não são outros 50%, porque ali ainda tem alguns descontos previdenciários sobre a remuneração que ele faz jus. Tá? Esses recenseadores têm supervisores, podiam ter feito essa pergunta diretamente, não por esse público. Vamos falar de coisas que interessam. Vamos. Uma das coisas que me preocupa é a interpretação do censo. Eu já estou ouvindo muitas pessoas falando, não, o Brasil está envelhecendo. Isso é correto, mas não tanto. Quem está envelhecendo é o Japão, quem está envelhecendo é a Itália. E nós, na realidade, a faixa mais frequente nós estamos passando de um adolescente para um adulto. Quer dizer, é verdade que tem mais velhos, mas o que realmente está acontecendo no Brasil é que nós nos estamos tornando um povo adulto. Quer dizer, a faixa mais frequente está em 20, 25 anos, que é uma outra perspectiva. O que você falaria sobre isso? Bom, e se nós compararmos com países como foi citado aqui o caso de Japão, eu diria que o Japão é um país que envelheceu, mas ao longo de um período longo. O Brasil está transformando rapidamente o seu padrão demográfico e caminhando numa velocidade muito mais rápida do que outros países para termos uma população mais envelhecida muito mais rapidamente. Para se ter uma ideia, há 40, 50 anos atrás, a família brasileira tinha em média a mulher brasileira tinha em média 6 filhos, não estou falando do norte, não, estou falando do Brasil inteiro, era a média. Hoje essa média já caiu para abaixo de 2 filhos por mulher. Um outro indicador importante, há 70 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro era de 40 anos. Hoje essa expectativa de vida já é maior do que 73 anos. Então, numa população onde a parcela de nascimentos está reduzindo, embora o crescimento continue, mas numa velocidade menor, e o envelhecimento está aumentando rapidamente, eu começo a ter uma mudança na estrutura etária da população brasileira. Então, nós vamos ter um grande problema previdenciário. Quer dizer, como é que esses dois jovens vão pagar a aposentadoria desse pessoal que você está mencionando agora? Eu, em primeiro lugar, eu nunca começo fazendo a afirmação de que nós vamos ter um problema previdenciário. Eu vou ter a questão previdenciária como sendo o retrato da solução de problemas antigos. Problema maior o Brasil tinha quando morriam 150 crianças para cada 1.000 que nasciam vivas e não completavam 1 ano de idade. E para isso fizemos muitas campanhas de vacinação, educação e tratamento da mãe, antes mesmo do pré-natal, tudo isso para melhorar as condições da maternidade e do próprio parto. As crianças nascem, sobrevivem e vivem mais. Consequentemente, por isso você tem menos filhos. A mãe tem menos filho
e os filhos que ela tem vivem mais. Então, eu não posso tratar isso hoje, olhando uma sociedade envelhecida, como um problema. Não. Problema Tá aqui pra foi frente. no passado. Agora, se eu resolvi um problema no passado, eu agora tenho que resolver novos, que eu não vou chamar de problema, desafios. E o desafio não é só a Previdência. O desafio é a Previdência, é a saúde, é a educação, é o transporte, porque numa população idosa eu não posso ter o sistema de transporte inacessível para uma pessoa com dificuldade de locomoção. A construção civil tem que construir ruas, calçamentos nas casas e nos edifícios e na própria calçada mais acessível e fácil para o cidadão se locomover. Eu não posso ter calçadas esburacadas onde o idoso encontra dificuldade para caminhar e, portanto, ele acaba ficando em casa e a sua saúde é prejudicada. Isso não passa pela Previdência, mas está voltado Sim, para mas o o nosso mesmo sistema de previdência é a velha geração se aposenta com as contribuições da nova geração. Então, como você bem disse, nós estamos aqui com um futuro desequilíbrio que precisamos pensar agora. No Brasil tem uma outra questão que difere o Brasil de outros países com população também envelhecida. Não é só uma geração financiando a que já trabalhou, mas o fato de que no Brasil uma parcela importante da população que hoje trabalha não tem relações trabalhistas chamadas formais, consequentemente, não são contribuintes para o sistema de previdência. No entanto, quando envelhecerem, vão fazer jus a algum direito, que não é previdenciário, mas é o assistencial. Que no Brasil, tanto a previdência quanto a assistência é financiada pela aposentadoria. Então, aqui é que está a questão. Um recurso que vem do benefício da previdência paga pelos que contribuem, tem que financiar dois recursos, financiar a Previdência e financiar a assistência social. Como a parcela dos que não são formais é alto, isso tem um peso muito grande na Previdência, tanto no presente como pode ser maior ainda no futuro. Doutor Eduardo, nós vamos fazer aqui mais um intervalo. Você está acompanhando conosco aqui o programa Roda Viva, que faz o seu intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Você acompanha hoje aqui no Roda Viva uma entrevista com o economista Eduardo Pereira Nunes, que é o presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eduardo, é possível também a gente identificar, né, nesse censo, se o fluxo migratório no país está mais estável, se, por exemplo, aquele fluxo que havia em relação do Nordeste, em relação ao Sudeste, se ele se inverteu, se ele parou, e como é que está essa migração no país? Bom, um dos objetivos do censo será exatamente de atualizar essa informação sobre os movimentos migratórios do Brasil. Por isso, no próprio censo, nós temos perguntas, primeiro, sobre o local de nascimento e o local de residência. E o tempo, há quanto tempo essa pessoa reside no município onde ela está e de onde ela veio. Então, eu estou olhando a pessoa onde ela reside hoje e de onde ela veio por um determinado período de tempo. Por aqui, os demógrafos fazem uso dessas informações até para medirem a origem e o destino da população que circula dentro do território nacional. No questionário do censo de 2010, além das questões relativas ao movimento migratório interno, nós incluímos pela primeira vez perguntas para identificarmos brasileiros que residiam no país e que emigraram para o exterior nos últimos meses. E como vamos fazer isso se houve a emigração? Isso será contabilizado naqueles domicílios onde pelo menos uma pessoa daquela família continuou no domicílio e, portanto, ele vai dar informação sobre aqueles que emigraram para o exterior. Hoje, no Brasil, para estudar a componente migratória da nossa realidade, nós temos que estudar a migração interna, a imigração do exterior para o Brasil, mas também começar a medir quantos brasileiros se retiraram do país e foram residir no exterior. Eduardo, o que a gente estava falando sobre a questão previdenciária, né, no futuro, mas eu queria falar uma coisa mais próxima, que o Brasil está vivendo agora o chamado bônus demográfico. Eu queria que você explicasse um pouco o que é isso e o que isso significa para a economia do país. Bom, bônus demográfico, do ponto de vista estatístico demográfico, é uma relação entre a população economicamente ativa
e a não economicamente ativa. Quem são os não economicamente ativos? As crianças e os idosos. Esse contingente vai ter que ser sustentado por aqueles que estão em condições de trabalhar. Quando nós falamos em bônus demográfico, nós estamos olhando uma sociedade onde a população economicamente ativa é superior quantitativamente àquela não ativa. Agora, demograficamente, economicamente, eu tenho que olhar as condições econômicas de cada um dos países para verificar se, quando ocorre o bônus demográfico, é também um momento histórico em que a economia está gerando condições para absorver essa parcela da população no mercado de trabalho. Caso contrário, eu tenho uma parcela da população economicamente ativa que se encontra desempregada, então ela não tem condições de contribuir para esse bônus. Quer dizer, demograficamente é uma situação ótima, vamos dizer assim, para promover crescimento econômico. Demograficamente, esse é o ótimo demográfico. Agora eu tenho que combiná-lo com o ótimo econômico nas condições em que isso vai estar ocorrendo. Quando esses dois elementos combinam, ocorrem no mesmo período de tempo, isso é um potencial ainda maior para o desenvolvimento de uma determinada economia. Isso é uma geração que dura? Isso depende do padrão reprodutivo de uma população. Eu posso ter um bônus demográfico num contexto em que a estrutura etária continua evoluindo progressivamente, ou esse mesmo bônus demográfico na realidade brasileira, onde a gente vê o aumento da longevidade, portanto, o contingente de população envelhecendo, somado com aquele que ainda é criança, se superar a população economicamente ativa, você começa a ter, então, um gasto adicional. Qual é o gasto adicional? Essa parcela da população vai ter que sustentar aquela que hoje depende dos recursos ou previdenciários ou o apoio à criança e à adolescência. No caso brasileiro, como eu mencionei antes, para além desse fenômeno demográfico, eu tenho que estudar melhor as condições de formalidade e informalidade do nosso mercado de trabalho. Porque mesmo que vivamos um período de bônus demográficos, se uma parte da população economicamente ativa ela se encontra na formalidade, ela não está contribuindo para nenhum regime de previdência, nem para sustentar aqueles que hoje dependem dela, e muito menos no futuro, onde ela própria não criou o fundo para ela própria se manter. Consequentemente, ela vai representar um ônus hoje, porque não financia os que precisam. E que, no futuro, ela própria não criou um fundo previdenciário para si mesma. Por isso, o bônus demográfico tem que ser analisado junto com a estrutura do mercado de trabalho. Doutor Eduardo. Só uma coisinha rápida. É mais uma curiosidade. Na verdade, essa é uma pesquisa domiciliar, né? Isso. Como é que vocês fazem para contabilizar a população de moradores de rua, por exemplo? Bom, morador de rua, a gente tem que dividi-lo em 3 categorias. Aquela parcela da população que é moradora de rua e está nessa situação por absoluta incapacidade de financiar, por exemplo, despesas de deslocamento para sua casa diária. Então, eu tenho um contingente grande de pessoas que trabalham durante a semana, por exemplo, no centro da cidade, e só voltam para sua casa no final da semana. Ela, de fato... Você faz a entrevista na casa onde a pessoa não vai. Exatamente. No caso da pessoa que realmente... Bom, não tem uma moradia. No caso de pessoas que não têm uma moradia fixa, como essa que eu mencionei, eu ainda tenho 2 categorias. Aqueles que, embora eu não tenha residência, eles vivam sempre no mesmo local, pode ser debaixo de uma marquise, debaixo de uma ponte, ou num lugar totalmente improvisado. Então, para esse grupamento, eu ainda posso fazer a medição. E tem a terceira... Esses, no caso, são realmente entrevistados? E que aí eu meço como domicílio improvisado. Tá? Agora, o terceiro grupamento é muito mais difícil, que é exatamente aqueles que, além de não terem um domicílio, eles sequer têm um local fixo de residência, ou de moradia, onde fica habitualmente. São nômades. Então, por serem um comportamento muito nômade, é muito mais difícil fazer esse tipo de levantamento. Aí, no caso, vocês fazem uma estimativa, assim, ou descartam informação? Como é que vocês fazem? Na verdade, é observação. Aqueles que são observados, eles, de fato, são contados.
sabemos que podemos deixar de lado uma parcela por não terem sido encontradas. Por isso mesmo com a Secretaria de Direitos Humanos, o IBGE está trabalhando para, a partir do próximo ano, fazer um levantamento específico sobre essa população, que vamos chamar a população de rua, em municípios de grande dimensão. E depois aumentar a cobertura dessa pesquisa. Isso Mas não esse acontece ano. também com as pessoas que moram fora do Brasil, não acontece? Porque parece que vocês vão agora medir também a população estrangeira e tem um problema dos imigrantes ilegais, né? Como é que... Não, imigrante ilegal do ponto de vista da legislação, se o cidadão tem ou não um documento que o autoriza a viver no país. Mas como o é que que nós vocês vão? medimos é população que reside habitualmente no território e que na data de 1º de agosto residia no país. Se na data de 1º de agosto ele residia no país, seja a sua porta de entrada no país legal ou ilegal, o IBGE não leva isso em consideração. Nós vamos medir quem está vivendo no país. Agora, se você é uma imigrante, vamos chamar ilegal, e que vem aqui temporariamente e retorna para o seu país, se você vem e volta, por exemplo, atravessa a fronteira para fazer um trabalho esporádico ou para fazer compra e retorna, você não vai ser considerada como habitante desse país. Você vai ser considerada no seu país de origem. Para ser considerada imigrante no país, é preciso que a sua residência habitual no 1º dia de agosto tenha sido no Brasil. Não interessa se você entrou no país por meios legais ou ilegais. Da mesma maneira, do brasileiro que emigra para o exterior. Esse brasileiro que emigrou para o exterior e tem algum familiar no domicílio residindo, esse familiar do domicílio vai dar informação de quantas pessoas daquela casa emigraram para o exterior e para onde foram. Ou seja, para que país ela foi. Ponto final. Não vamos perguntar se lá ela é legal ou ela é ilegal. Isso não é uma pergunta que consta do questionário do IBGE. Doutor Eduardo, a Eliana Prado, de São Paulo, quer saber. O recenseador passou na casa dela, mas só perguntou, não perguntou na realidade o nível real de escolaridade dos membros da família dela, só perguntou se eles sabiam ler e escrever. Ela quer saber como, que só com essas perguntas no questionário, vai se poder analisar o nível de escolaridade do brasileiro. Veja só, nós temos 2 questionários, o questionário simples e o questionário completo. O questionário simples, em São Paulo, a cada 100 habitantes, esse questionário vai ser respondido por 95. E no questionário simples, a distinção é sabe ler e escrever, sim ou não. Ponto. O questionário completo, que é respondido por uma amostra de 5% dos domicílios, aí é uma pergunta exaustiva. Se sabe ler e escrever, para cada morador daquele domicílio, por idade, se frequenta ou frequentou creche, ensino fundamental, ensino médio, universidade, pós-graduação, mestrado e doutorado. Para uma amostra de 7 milhões de domicílios, nós vamos ter um detalhamento da escolaridade de toda a população. Não é preciso, usando as técnicas estatísticas bem modernas e avançadas que nós temos hoje no mundo inteiro e no próprio IBGE, não é necessário fazer essa pergunta para todos os habitantes para eu ter um nível de escolaridade da população. Essa amostra permite, então, que se saiba. Essa amostra, com 7 milhões de domicílios, é mais do que suficiente para permitir a calcular a escolaridade. Até porque, em município pequeno, essa amostra é de 50%. Para cada 2, um responde o questionário completo. Em município grande como São Paulo, para cada 100, 5 vão responder. Mas, estatisticamente, é mais do que suficiente para depois eu estimar o conjunto da população. Agora, com esses números todos, é possível a gente medir a velocidade do crescimento vegetativo da população brasileira? Faremos. Inclusive, anualmente a gente já faz esse levantamento, porque eu tenho dados de um ponto contra o outro, comparativamente, pegando esses 2 pontos, eu posso ter a taxa média de crescimento da população brasileira. Isso nós já temos. Para até 2009, a taxa média de crescimento da nossa população era de 1,3% de crescimento. Isso em termos de ritmo de crescimento anual. Como é que se faz isso? Tendo 2 pontos, que pode ser uma década ou 2 anos, eu comparo ano contra o outro. Essa taxa de crescimento que o senhor citou agora contrariou aquelas previsões que se faziam na década de 70
que no ano 2000 o Brasil teria mais de 200 milhões de habitantes? Mais do que contrariou. Se nós tivéssemos ainda hoje o padrão de reprodução, de fecundidade da população, da mulher brasileira, registrado nos anos 50, nos anos 60 e parte dos anos 70, que chegava a ser quase 6 filhos por mulher, hoje o Brasil já teria cerca de 215 milhões de habitantes. E nós estamos falando de um país com cerca de 190 milhões de habitantes. Aliás, a gente está perto de 200 milhões agora, não está? Nós estamos perto, mas com esse ritmo de crescimento de 1,3% ao ano e com uma taxa de fecundidade que já é menor do que de 2 filhos por mulher, nós estamos perto, mas ainda não vamos chegar lá. Mas nesse ano a gente chega ainda nos 200 milhões? Como? Neste ano ainda a gente chega nos 200 milhões no Brasil? Não chegaremos a 200 milhões e provavelmente nem no próximo. Essa taxa de 1,3, só por curiosidade, esse 1,3 é mais próximo do quê? De país desenvolvido ou a gente está no... É mais próximo de país desenvolvido. Nós temos hoje um padrão de reprodução próximo de país desenvolvido, que é 1,8 filhos por mulher, quer dizer, menos do que 2 filhos por mulher, que é a taxa que dá pelo menos a reprodução vegetativa da população. Com esse ritmo que nós temos a 1,8 filhos por mulher, a tendência é a população brasileira parar de crescer e a partir dali até reduzir. Ah, mas já vai parar de crescer? A partir de quando? 2015? Pois é, então a pergunta é, já vai parar de crescer? Não, porque esta geração que está nascendo ainda vai crescer até mesmo pela própria, não diria, os demógrafos não usariam o termo que eu vou usar, pela própria inércia demográfica. É uma nova geração que ainda vai contribuir para um crescimento absoluto da população. Mas as projeções demográficas mantidas, as condições de reprodução, mortalidade e imigração, indica que na década de 30, por volta da década de 30, entre 30 e 40, a população brasileira pode chegar ao seu máximo em torno de 230, 235 milhões de habitantes e depois disso, mantido o padrão de reprodução, parar de crescer e começar a decrescer. E note, nesse momento, uma população envelhecida parando de crescer. É o caso do Japão, da Itália, da Espanha, da Alemanha que nós temos hoje. Então teremos uma família que teremos mais. Como é que o senhor vê a família, então? Como é que será, se for nesse ritmo, como é que o senhor vai ver a família brasileira? Quer dizer, mais idoso, quase com um filho e... Como é que o senhor vê essa projeção? Na verdade, eu verei as famílias, porque se a gente já olhar as pesquisas demográficas do Brasil, a gente já observa que em 1/3 dos nossos domicílios, nós temos apenas 1 ou 2 pessoas vivendo nesse domicílio. Quem são essas 2 pessoas? Ou uma pessoa idosa e, geralmente, quando são idosas, uma única, a proporção maior é de mulheres em relação aos homens, justamente por terem expectativa de vida maior. Essas muitas idosas senhoras, muitas viúvas. Então, esse é um padrão reprodutivo da população, que é uma questão demográfica, e outra comportamental. A família brasileira está assumindo outros padrões reprodutivos em termos de comportamento, e eu tenho muitas famílias com jovens ou casais que se separam e vão viver só num único domicílio. Então, o perfil da população que eu encontro em domicílio fechado, domicílio com um único morador, é aquele domicílio onde tem a pessoa que vive da sua própria conta, se não é o idoso, é aquele que está entrando no mercado de trabalho, muita gente na faixa dos 20 anos de idade, principalmente do sexo masculino, mas também muitos femininos. E a outra família é aquela onde eu tenho já a presença muito grande de membros da família contribuindo para o sustento do próprio domicílio, que a gente praticamente tirou do vocabulário do IBGE o termo chefe de família. No IBGE a gente não usa mais essa terminologia, porque na verdade é compartilhada a responsabilidade. Então, tanto o homem quanto a mulher contribuem para a formação da renda do domicílio. Ok, doutor Eduardo, nós vamos aqui ao nosso último intervalo. Eu queria lembrar você também que
A memória aqui do Roda Viva está à sua disposição para que você, está na internet, obviamente, para que você possa ter acesso. É só você entrar aqui no nosso endereço, que é o tvcultura.com.br/Roda Viva, para que você possa, então, pesquisar aqui o nosso conteúdo, fazer comentários, crítica, aquilo que você julgar relevante aqui para o Roda Viva. A gente faz mais um intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estou preocupado. Bem, você está aqui acompanhando o Roda Viva, que hoje entrevista aqui o presidente do IBGE, o economista Eduardo Pereira Nunes. E nós estamos conversando um pouco a respeito do novo retrato do Brasil, que vai sair do censo deste ano. Doutor Eduardo, é possível também a gente identificar uma flutuação da população brasileira dentro das diversas faixas econômicas, como camadas C, D e E da população? A gente vê sempre analistas dizendo que a camada C da população hoje é mais robusta do que era no passado. Isso vai ser possível identificar? Já há alguma identificação nessa direção? Bom, em primeiro lugar, é importante saber que essa estratificação da população por camada A, B, C, D e E não é uma análise feita pelo IBGE. O IBGE jamais publica informação dessa natureza. São institutos de pesquisa que utilizam a base de dados do IBGE para criar critérios de estratificação. Alguns deles usam como critério renda, outros usam critério de escolaridade e assim por diante. Então, é uma utilização da nossa informação. É no banco de dados do IBGE? É do banco de dados do IBGE, que pode ser acessado gratuitamente por todos os usuários. Então, o usuário constrói a sua estratificação. O que o IBGE produz regularmente é um conjunto de indicadores que mede o padrão de desigualdade entre os extremos da nossa população, entre os mais ricos e os mais pobres, qual é a distância que os separa. E fazemos essa análise comparativa ao longo dos anos. E por meio dessa análise, o que nós percebemos é uma elevação do nível médio de renda da população brasileira, uma redução, embora lenta, do padrão de desigualdade da nossa sociedade. A redução existe, porém numa velocidade pequena, quando comparada com o ritmo de crescimento da própria economia brasileira. Esses indicadores são usados para interpretar a evolução do padrão de renda e de consumo da população brasileira. E também um outro indicador cada vez mais importante, tendo em vista a natureza e a composição da família brasileira, que é a renda compartilhada dentro do domicílio. Um outro indicador importante é saber a renda média domiciliar, porque é aqui que vai dar o poder aquisitivo para adquirir determinados bens de consumo, como automóveis e eletrodomésticos em cada domicílio. Doutor Eduardo, a Gislane Rosseto, de Campinas, aqui interior de São Paulo, quer saber como o Censo 2010 vai analisar a religião dos brasileiros. Bom, religião é um tema que o IBGE já levanta há vários anos. E é muito interessante porque nós somos um país que realizamos isso com regularidade e muitos outros países não tratam desse tema nos seus censos. Só para o senhor saber, ela disse, por exemplo, que é espírita e está sendo alertada para dizer ao IBGE que é kardecista. Bom, veja só, o IBGE, quando o recenseador vai fazer a sua entrevista, pergunta ao indivíduo a sua religião. Nós temos um catálogo de religiões já pré-registrados aqui. Então, se você diz que a sua religião, vamos supor, é espírita, o recenseador começa a digitar o nome da religião. Se já tiver dentro do cadastro, ele vai oferecer essa opção. Às vezes pode ser um nome único, às vezes pode ter um complemento que vai classificar melhor aquela religião específica. E, neste caso, o recenseador espera o cidadão continuar a responder a sua pergunta para saber em que categoria ele se inclui. Kardecista é uma das religiões que a Sociedade Espírita está sugerindo ao IBGE, ao morador, se declarar. Ele se declarando, ele vai estar sendo catalogado dessa natureza. Então, o indivíduo é que se declara na religião, na cor, raça, escolaridade, renda e assim por diante. É sempre o indivíduo que informa. Se no catálogo já existe aquele nome,
ele simplesmente opta por marcar aquele nome. Se não houver, ele vai digitar e depois nós vamos então codificar cada uma dos novos registros obtidos. Isso vale para religião, vale para etnia, na população indígena, que nós também temos uma série de classes, e ocupação, atividade econômica, todas elas. Nós temos um pré-catálogo e o indivíduo poderá dizer uma coisa nova. Se essa coisa nova não estiver contida no questionário, ele vai digitar. Eduardo. Canis, sua pergunta, Canis. Você quer que eu faça uma pergunta? Eu quero, você está muito quieto. Mas sobre distribuição da renda, um dos dados que eu sempre gostaria de ter do IBGE é um índice Gini de distribuição da renda por idade, porque uma das razões da nossa má distribuição da renda é a má distribuição das idades. É alguém que começa com salário mínimo aos 16 anos de idade, vai estar ganhando, digamos, R$ 1.600 como supervisor aos 45 anos de idade, e isso, entre aspas, piora a distribuição da renda, mas eu acho isso justo. Quer dizer, alguém que está no início da carreira está ganhando menos, alguém que já é pai de família e tem 2 filhos, eu acho que é justo que ele ganhe R$ 1.600. Tem alguma forma de vocês fazerem um índice Gini por idade? Isso já foi publicado? Olha, eu não lembro de ter sido publicado, mas é absolutamente possível, desde que a estratificação das faixas etárias não seja tão grande e que eu não tenha registro suficiente. É que vocês fazem por família, né? E nós fazemos nós fazemos o Gini da renda domiciliar e da renda pessoal. Vocês fazem os dois? Faz-se os dois. Mas qualquer usuário pode solicitar o dado e construir a sua própria medida. E aproveitando o que você disse, eu também digo que, para comparar uma outra informação importante do centro, que é a diferença de rendimento por sexo, a gente vai ver que, se comparar a população, o rendimento entre homens e mulheres, simplesmente por conjunto, a gente sempre vai ter uma média do rendimento do homem maior do que o da mulher. Entretanto, como a mulher está entrando no mercado de trabalho num período mais recente, o elemento é o mesmo. Ela entra jovem e, portanto, a remuneração é da carreira inicial. Se comparar essa remuneração com quem já está no mercado de trabalho há muito tempo, pode dar uma diferença. Então, seja para comparar o Gini, seja para comparar a distribuição de renda e remuneração entre homens e mulheres, eu preciso levar em consideração a idade para poder estudar melhor. Mas isso é um uso da informação que eu posso extrair do censo. Eduardo, qual é o grau de confiabilidade dessas informações? Porque o senhor estava falando na resposta da pergunta anterior que a maioria das informações são apenas declaradas, não é? A pessoa não é obrigada a declarar, por exemplo, no caso de renda, pode falar alguma coisa diferente, às vezes pode ficar, enfim, achar que vai checar com alguma coisa, cruzar com algum dado, ou enfim, não fala direito. A minha pergunta é a seguinte, quer dizer, existe alguma maneira de filtrar esse dado depois de feita a entrevista, ver se faz sentido, mesmo com relação à raça, por exemplo, né? Quer dizer, às vezes a pessoa pode declarar que é negra quando visivelmente não é negra, mas pode ter um antepassado negro e ser considerada de alguma maneira, né? Como é que tudo isso é filtrado de maneira que a informação fique realmente de boa qualidade? Bom, em primeiro lugar, o nosso princípio é da autodeclaração e da boa-fé. Cada indivíduo vai declarar a maneira como ele se vê e como ele se entende perante a sociedade. O recenseador não pode interferir na resposta. Pode até esclarecer, mas não pode interferir, não pode se recusar a anotar exatamente aquilo que foi declarado. Quanto ao grau de confiabilidade, se a gente pensa numa informação sobre renda, estudos feitos pelo IBGE há muitos anos, há algumas décadas, mostram que existe, tanto na população de baixa renda, uma dificuldade de lembrar, inclusive, de todas as suas rendas, principalmente por parte daqueles que fazem biscates e tem várias fontes de renda, embora cada uma delas seja pequenininha, quanto da população de renda mais alta, que também tem várias fontes de renda, renda do trabalho, renda do capital, retirada de lucro, aplicação financeira, aluguel e tudo que também pode subestimar. Então, não se pode olhar apenas o dado do censo demográfico para a renda para fazer todos os estudos. O IBGE tem outras pesquisas muito mais detalhadas
a esse respeito. Como, Vocês cruzam com a pesquisa receita, de por orçamentos exemplo? familiares. A Eles têm pesquisa o de PIB, orçamentos né? familiares mede durante 9 dias toda a renda e despesa feita por cada família. Então, ali é um indicador mais apropriado. Mas, independentemente de ser ou não preciso aquele indicador, ele é extremamente importante para depois a equipe de contas nacionais do IBGE fazer uso daquela informação para medir quantos indivíduos estão declarando ao IBGE, por sua própria declaração, que trabalham, seja como empregado, com carteira ou sem carteira, por conta própria, e que na hora que nós fazemos o levantamento junto às empresas, pode não ter a mesma quantidade de pessoas. O saldo entre o que as empresas declaram e que os indivíduos declaram, nós vamos chamar de um complemento da economia que não foi medido pelo setor empresarial. Para esse complemento, eu tenho que medir uma renda. Qual é a renda? De preferência, aquela que já está declarada. E é claro que nós separamos os extremos. Nem aqueles que declaram excessivamente muito, nem aqueles que declaram quase nada. Esses extremos Isso é são descartado. retirados, é retratado, nós temos uma renda média que é extremamente importante para medir o grau de informalidade da economia brasileira. E quando chamamos de informalidade, eu estou dizendo isso, relações de trabalho informal, não é omissão, não é sonegação, nada disso. Mas qual é o tamanho dessa economia informal? Que é muito importante, né? Porque nós estamos usando taxa de juros, etc., sobre um PIB que a gente acredita que é, mas qual é a verdadeira estimativa, se é que existe, Então, verdadeira estimativa da economia informal? Então, se medir a economia informal, tal como eu estou citando aqui, quer dizer, um complemento daquela que é formalmente organizada, mas pegar a segunda parte, que também funciona, também trabalha, também produz, mas não é capturada por pesquisa empresarial, a gente olhando na economia brasileira, eu estou falando de cerca de 11% do PIB, que é proveniente de atividades dessa natureza, do PIB. Mas se eu olhar pelo lado do emprego, tem mais de 20% da população Mas em termos de empregada. PIB, vocês põem 11%. 11%. Então, 11% do nosso PIB está distribuído em uma série de atividades onde o que a gente está chamando de informal está ali dentro. Como, por exemplo, na construção civil, quem produz por conta própria, quem é empreiteiro que faz obra para terceiro, no comércio, quem é vendedor ambulante, quem tem o táxi que trabalha por conta própria, o caminhoneiro que tem o seu próprio caminhão e não precisa ter uma empresa transportadora para funcionar, ele não vai estar na pesquisa de transporte porque o caminhão é dele. Não é empregado porque ele trabalha por conta própria. Então ele não está em pesquisa nenhuma a não ser a domiciliar. Então, a eu carga tenho que trazer tributária pra no dentro. Brasil não é de 36%, é de 40%, dos quais nós estamos pagando 40% e tem 10% da população que está pagando zero. Portanto, a média é 36%. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é um raciocínio absolutamente Por quê? tendencioso. Por quê? Porque carga tributária não é imposto que você paga metendo a mão no bolso e depositando no banco. Quando você compra uma mercadoria, Não, tá você está embutido. pagando. E o caminhoneiro que trabalha no caminhão por conta própria, ele também coloca combustível, ele também compra peça, ele também paga pedágio. Então, ele também nesse tá informal, pagando. alguma coisa está sendo paga. Tudo está sendo pago, porque depois eu vou perguntar não, com o alguma seu coisa. dinheiro como que você compra. Mas quando a gente fala imposto como porcentagem do PIB, se o PIB está subdimensionado Não, por causa da informalidade... Não, o PIB não está subestimado, porque quando Mas se é fala esses imposto, 11% aí. Mas o IBGE é médio. Quando o IBGE diz que o PIB do Brasil é de 2 tá trilhões incluído e meio os de reais, 11%. já está computado. Entendi, Por tá isso eu certo. posso dizer que são 11%. Tá certo. Senão a gente não teria esse indicador. Claro. São 11% da renda gerada do país, Tá certo. são gerados por pessoas que trabalham em atividades que não precisam ser organizadas formalmente para o funcionário. Eduardo, eu queria entender um pouquinho por que alguns dados que até o senhor citou aí estão mudando tão rapidamente no Brasil. O que é isso? É a urbanização? É a escolaridade? Por exemplo, taxa de natalidade, né? E outras coisas. Por que está mudando tão rápido? Bom, taxa de natalidade, quando a gente olha a sociedade brasileira com a inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, combinado com práticas reprodutivas que ao longo de pelo menos 3, 4 décadas vêm se introduzindo no país, como os anticoncepcionais, que é uma maneira de controlar a natalidade imprevista ou indesejada, mas a inserção da mulher no mercado de trabalho, que a faz pensar
até mesmo no sentido do planejamento, na melhor época de ter o seu primeiro filho. Em geral, essa mulher que entra no mercado de trabalho, muitas delas preferem prosseguir no mercado de trabalho e só quando alcançar a sua estabilidade ou maturidade que ela toma a decisão de ter o primeiro filho. Quando isso se estende pela idade dos 20 anos e entra pelos 30 anos, só por isso mesmo o número de filhos que ela tenderá a ter será menor. Consequentemente, a própria fecundidade proveniente de ações induzidas ou psicológicas e sociais, isso acaba fazendo com que essa natalidade diminua. Doutor Eduardo, a gente queria agradecer a participação do senhor aqui conosco. Uma pergunta que ficou apenas para a gente encerrar rapidamente. Algumas pessoas estavam perguntando por que portadores de deficiência não eram cadastrados. São cadastrados, como o senhor explicou aqui para a gente? Os portadores de deficiência são perguntados também no questionário da amostra e nós temos a identificação de deficiência visual, auditiva, locomotora e mental. Está no questionário completo da amostra, que serão 7 milhões de domicílios que responderão esse item. Sim, tá ok. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação do senhor aqui conosco no Roda Viva. Okay. Prazer, muito bem. Quero agradecer também a participação aqui dos nossos convidados, da nossa bancada que participou aqui conosco. Quero lembrar também a você que as perguntas que você mandou para cá por e-mail e que não foram respondidas pelo doutor Eduardo, nós vamos encaminhar para ele. E quero lembrar também a você que o Roda Viva é exibido sempre às segundas-feiras aqui pela TV Cultura, com retransmissão para todo o país, através da TV Brasil. E volta na semana que vem, numa nova fase, com um novo cenário, e sendo apresentado aqui pela jornalista Marília Gabriela. Quero lembrar que você fica agora com a nossa programação, ou então veja aí mais uma atração na sua emissora local. Boa noite e até mais. Thank you.